Bom, estamos em mais um domingo, fazendo a leitura do livro Renovando Atitudes do Hamed, e dessa vez o capítulo se chama Crenças e Karma. A gente vai fazer uma leitura inicial de harmonização para começar a fazer então o estudo da noite. Jesus, Mestre querido, muito obrigada por mais essa oportunidade de estudo, que possamos ser instrumentos dóceis da sua vontade, das suas intuições, que possamos plasmar em nós e em quem nos ouve alegria, fé, esperança, renovação, que possamos a cada dia nos comprometer seriamente com a nossa mudança, modificar nossos hábitos, nossos pensamentos, nossas atitudes, a fim de que sejam sempre mais alinhadas à tua vontade, às leis universais, e que possa, Senhor, ter piedade de nós, ainda tão imperfeitos, mas em caminho de aperfeiçoamento, de mudança, que assim seja. Que assim seja. Então, vamos para a nossa leitura, né? Crenças e karmas. A quem, pois, culpar de todas as suas aflições, senão a si mesmo? O homem é, assim, num grande número de casos, o artífice dos seus próprios infortúnios. Mas, em vez de o reconhecer, ele acha mais simples, menos humilhante para sua vaidade, acusar a sorte, a providência. Capítulo 5, item 4 do Evangelho segundo o Espiritismo. Mentalidade é a capacidade intelectual, ou seja, o conjunto de crenças, costumes, hábitos e disposições psíquicas de um indivíduo. São registros profundos situados no corpo espiritual, raízes de nosso modo de agir e pensar, acumulados na noite dos tempos. Nossa mentalidade atrai tudo que irradiamos, consciente ou inconscientemente. Portanto, certos conceitos que mantemos atraem prosperidade e nos fazem muito bem. Outros tantos nos desconectam do progresso e da realidade espiritual. Porque ainda não vemos as coisas sem o manto da ilusão, é que acreditamos em prêmios e castigos. Na realidade, suportamos apenas as consequências de nossos atos. Dessa forma, tudo o que está acontecendo em tua vida é um produto de tuas crenças e pensamentos, que se materializam. Não se trata, pois, de punições nem recompensas, mas reações desencadeadas pelas tuas ações mentais. Você acha que a gente para ou a gente lê mais? Acho que pode parar, né? Então tá aberto a comentários. Ai, tem tanta coisa, né? Eu percebo, assim, que... E é engraçado como as lições, elas vão se complementando de uma semana para outra, né? Na passada, falava sobre essa necessidade de alinhamento, né? Das nossas atitudes. E agora me vem como se fosse algo um pouco anterior, que é a mentalidade, né? Então, de realmente ter cuidado com os nossos pensamentos, com aquilo que vai na nossa mente, e é um pouco complemento daquilo, né? Aquilo que vai na nossa mente, aquilo que vai virar a nossa atitude, aquilo que vai virar o nosso destino. Então, para mim é muito bonito. Bonito, sim, mas difícil também, essa primeira citação que ele faz, né? O homem é assim, num grande número de casos, o artífice dos seus próprios infortúnios, mas em vez de o reconhecer, ele acha mais simples, menos humilhante para a sua vaidade acusar a sorte, a providência. Então, ao invés de a gente tomar as rédeas do nosso destino e saber que, na verdade, existe essa lei universal de causa e efeito, né? De que tudo aquilo que eu faço, de que eu penso, aquilo vai virar o meu destino, né? Eu acho que é mais fácil para a gente acreditar que
nossa, Deus quer me punir, isso é um castigo, eu não sei por que que isso está acontecendo, sem perceber que, na maioria das vezes, são os nossos próprios atos que vão desencadear as reações da nossa vida, né? E eu vejo isso muito nessa semana, né? Que hoje eu fui para a emergência oftalmológica, por conta do meu olho, que de repente começou a ficar muito vermelho, e eu chegando lá, achei que era conjuntivite, e a médica perguntou: você usa lente? E eu falei que sim. Dormiu com a lente? Eu falei: dormi. E ela falou: você sabe que não pode, né? E naquele momento eu falei: eu sei, mas dormi. E aí tem essas microlesões da córnea, né? Isso para mim foi como se fosse uma chavezinha também, ou seja, como é que eu posso acusar? Meu Deus, olha, agora eu tô com microlesões na córnea. Poxa, mas quais foram as suas atitudes para chegar até isso? Elas não foram ao acaso, né? Eu criei hábitos ruins que fizeram com que isso acontecesse comigo. Então, é pegar essa responsabilidade que é dolorida e falar assim: nossa, então eu estou passando por isso porque, de certo modo, eu fiz algo que era inadequado para mim mesma. Hábitos ruins que eu sabia que não deveria fazer, que ainda assim eu fiz e que gerou agora essa consequência, né? E eu acho que é isso, é doído? É um pouco doído, né? Saber que, de certo modo, você tem provocado certos desastres, como poderia dizer assim, na sua vida, mas que são frutos daquilo que você está pensando, daquilo que você. Das suas próprias atitudes mesmo, né? Interessante, né, Tássia? Porque para mim, assim, é muito forte essa questão. Primeiro, Emmanuel tem uma frase que ele diz assim que nós somos herdeiros de nós mesmos. Então, quer dizer assim, tipo, aquilo que... E eu acrescentaria, nós somos construtores o tempo todo. Eu acho que o dia que a gente adquirir essa consciência, porque a gente tem muito essa questão assim, porque eu fiz isso, que aconteceu isso, que, poxa, eu estou passando por essa dificuldade, por determinada coisa que eu fiz lá no passado, né, uma consequência, um karma que eu tenho. Mas, se a gente for analisar, claro que a gente está colhendo, porque nem justo seria se nós não colhêssemos aquilo que nós plantamos. Mas a gente nunca pode esquecer que existe a misericórdia divina nessa colheita, e de uma forma muito forte, muito presente. E também a questão, tipo, além da misericórdia de Deus, a questão de que nós estamos num plantio constante. Então, eu estou colhendo aquilo que foi, mas ao mesmo tempo o meu hoje, eu vou colhendo o meu futuro. Se eu estou colhendo o passado, eu estou também plantando o futuro. Então, acho que essa consciência, eu gosto muito dessa dinâmica da agricultura que traz para nós essa questão do plantio e da colheita, né? Porque você sabe, sim, se você teve a safra, você colheu a safra esse ano, você não preparar a terra, você não adubar a terra, não lançar uma nova semente ano que vem, você não vai ter o que colher. Então, tem essa dinâmica que a gente precisa a ação o tempo todo em prol daquela melhora que a gente quer, sabe? Tipo assim, ter consciência é o primeiro passo. Eu acho que, sim, a gente tem muita visão do Deus punitivo. Temos, com certeza. Isso é uma visão muito presente hoje na sociedade. Você vê, assim, em vários âmbitos, de várias religiões, você vê essa questão de um Deus punitivo, de um Deus guerreiro, de um Deus de exércitos. Ainda tem essa mentalidade. Então, esse livro, para mim, cara, é muito forte, porque renovando atitudes. Quer dizer, é renovar também a tua mentalidade. É renovar aquilo que você pensa, a forma de você ver, a forma como você veio até hoje te trouxe até aqui, mas daqui em diante precisamos de uma mentalidade que nos proporcione uma vida mais saudável, né? Porque a forma que nós nos relacionamos com Deus é a forma como nós vamos nos relacionar conosco e ao redor, entende? Então, se você vê esse Deus punitivo, quando você é um educador e o teu filho errou, você vai ver dessa forma punitiva, e não uma forma terna, uma forma acolhedora, uma forma de amor, responsabilizando sim pelo que fez, mas compreendendo também que a gente também tem os nossos processos de erros, os nossos processos de equívocos, os nossos processos de acertos também, mas nós estamos nesse trabalho constante, não é? Então, cara, eu acho que isso
é muito rico. Nós somos herdeiros de nós mesmos enquanto que colhemos aquilo que plantamos. Mas nós somos também os semeadores do nosso futuro. Então, a pergunta maior é: o que nós estamos lançando no solo da vida? Aquilo que lançamos no solo da vida, inevitavelmente iremos colher. E aí você pode dizer, é uma lei de causa e efeito. Dentro dessa lei de causa e efeito, há misericórdia também. Porque o que Jesus nos ensinou foi a lei de amor. Então, assim, claro que as pessoas pensam assim, mas existe a lei de causa e efeito, vamos deixar nas mãos de Deus. Mas pensando que Deus pensa como nós pensamos. Fulano machucou a perna de alguém, alguém vai lá e vai machucar a perna dele. Não, a gente ainda precisa evoluir no entendimento das leis naturais, na verdade. Porque essa lei, ela passa pela misericórdia divina. Então, assim, eu feri a perna de alguém, eu posso. Claro que há a reparação necessária, mas essa reparação, ela pode ser assim, eu vou ser um cirurgião na próxima encarnação, e vou auxiliar pessoas que tiveram problema. Existem muitos casos assim em obras espíritas. Eu me recordo de uma pessoa que ela, na época da Segunda Guerra ou Primeira Guerra, eu não me recordo, mas ela era um soldado e, por ser soldado, foi, entre aspas, obrigado a ferir pessoas. No plano espiritual, com o entendimento que ela teve, ela resolveu que na próxima encarnação ela iria encarnar como médico. E como médico salvou muitas vidas. Então, acho que, cara, esse texto de hoje é muito rico, muito rico. Assim, a gente fala em todos, né? Eu, pelo menos, falo em todos, mas eu acho que é porque, nossa, se a gente for parar para refletir de coração mesmo, desarmado dos conceitos que a gente tem, a gente entende que a responsabilidade, de fato, sobre aquilo que nos acontece é nossa. É nossa. E as pessoas falam muito também, eu lembrei agora, atrelam muito causa e efeito a coisas negativas ou boas, a prosperidade financeira, né? Tem algumas coisas assim relacionadas a isso que o pessoal comenta também, né? Só que a gente precisa compreender também que essa lei de causa e efeito, ela diz muito mais respeito a você estar alinhado às leis naturais e você ter uma consciência de paz. Ter a sua consciência limpa, sabe? Que nem todo mundo que tem o recurso material aqui é aquela pessoa que vai chegar de uma forma tranquila no plano espiritual, de uma forma mais amena no plano espiritual, tendo um pouco mais de consciência da sua realidade espiritual, né? A gente tem esse exemplo no livro Voltei, por exemplo, do irmão Jacó, né? Que ele desencarna, foi uma pessoa de muitos recursos, de muitas possibilidades, enquanto encarnado, né? Frederico Figner, não precisa dizer mais nada. Quando ele chegou no plano espiritual, ele se deparou com um espírito que tinha uma luz muito forte. E ele pensou, nossa, essa pessoa aí foi um trilhardário lá na Terra, né? E era uma professora que tinha uma luz muito grande, porque enquanto educadora ela semeou coisas boas, plantou bem no coração daqueles com os quais ela teve contato. Então, fica para a gente também essa reflexão, né? Essas, são muitas. Vou deixar você falar um pouco. Eu estava me lembrando de uma mensagem que eu recebi em um momento, assim, muito desafiador para mim, e que vai muito ao encontro do que você disse. A mensagem falava mais ou menos assim: olha, todo o amor que você dá, ele volta para você. E falava assim, aqui para nós, né? Ele dizendo, aqui para nós, o tempo não importa. Importa o que a gente está plantando, importa aquilo que a gente está semeando, porque a colheita é obrigatória. Então, isso me faz muito pensar nisso, porque às vezes também a gente imagina que as coisas vão ser de um determinado modo que a gente deseja, num determinado tempo que a gente quer. E como também seres imortais que somos, às vezes a gente está semeando, mas não vai colher agora. Vai colher talvez daqui dezenas de anos, ou em outra encarnação, ou outras encarnações. Mas é falar isso não no sentido de pensar, então para que eu vou mudar?
né? Mas acho que num primeiro momento, tirar esse imediatismo, que eu acho que é comum que a gente também tenha, de, eu estou semeando, mas eu não estou vendo nada mudando na minha vida, né? E ao mesmo tempo saber que, olha, enquanto você não fizer diferente, enquanto você não começar a fazer novas escolhas e fazer diferente, vai demorar ainda mais. Então, é um processo que deve ser começado quando? Agora, mas ao mesmo tempo também sem isso de querer resultados muito imediatos, porque somos seres imortais e é ter um pouco consciência disso, sabe? De que eu entrego aquilo que eu tenho de melhor, sem saber se essa resposta vai vir amanhã, daqui a dezenas de anos, né, no ano seguinte, em outra vida. E eu me lembro de outra chave que eu tive, assim, um dia aleatório, é, de que na minha própria mente eu estava pensando assim, poxa, mas eu não estou vendo as coisas mudarem. E é como se dentro de mim uma voz interna dissesse assim, mas você tem consciência de quanto tempo você tem feito dessa forma? Você realmente acha que as coisas vão mudar do dia para o outro? Então, é também saber que muitos desses hábitos que estão há muito tempo conosco, eles vão demandar um pouquinho mais de repetição, de treino, para que efetivamente a chave vire, para que de fato a gente mude, sabe? E aí, eu tirei uma mensagem aqui do Pão Nosso muito bonita, que fala mais ou menos assim: é por isso que muitos servidores modificam expressões verbais, julgando que refundiram pensamentos. Todavia, no instante de recapitular, pela repetição das circunstâncias, as experiências redentoras encontram de novo análogas perturbações, porque os obstáculos e as sombras permanecem na mente, quais fantasmas ocultos. Então, o que ele está falando aqui, né? Que muitos servidores às vezes mudam o verbo, não, agora eu começo a falar de determinada forma e acho que a minha vida vai mudar, mas ao eu recapitular, né, ao ter que fazer de novo aquelas experiências, eu percebo que, primeiro, eu nem mudei tanto assim e também não mudei a minha mentalidade. Aí ele continua falando: pensar é criar. A realidade dessa criação pode não exteriorizar-se de súbito no campo dos efeitos transitórios, que é isso, né? As coisas podem não mudar fisicamente de um dia para o outro no nosso mundo aqui material. Mas o objeto formado pelo poder mental vive no mundo íntimo, exigindo cuidados especiais para o esforço de continuidade ou extensão. Então, é como se fosse aquela sementinha interna que está ali precisando de cuidado, de paciência, né, de perseverança, sob pena de ou continuar ou extinguir, se você realmente não fizer esse treino constante. Então, para mim, isso é muito bonito. E aí, eu me lembrei também que tem um livro do Leon Denis que fala sobre aquele problema do ser, do destino e da dor. E eu me lembro que certa vez eu fiz uma apresentação sobre o pensamento e que falava mais ou menos sobre isso também. Eu vou ler aqui para a gente. Cadê? Querer é poder. O poder da vontade é ilimitado. O homem consciente de si mesmo, dos seus recursos latentes, sente crescer em suas forças na razão dos esforços. Sabe que tudo que de bom e bem desejar há de mais cedo ou mais tarde realizar-se inevitavelmente, ou na atualidade ou na série de suas existências, quando seu pensamento se puser de acordo com a lei divina. E é nisso que se verifica a palavra celeste: a fé transporta as montanhas. Eu acho que é sempre uma questão, e quando a gente vai falando assim sobre os processos de ação e reação, eu acho que a finalidade de tudo é sempre a gente estar cada vez mais de acordo com a vontade de Deus e das leis universais. Só que às vezes a gente quer que a nossa vontade, daquele jeito, seja feito, e também não é isso, né? Quanto mais alinhado a gente estiver com as leis naturais, né, que são leis naturais, não é? Mais consciente a gente tiver dos nossos processos e das nossas questões, né, menos a gente vai sofrer com isso, né, Tássia? Eu acho que a ignorância, ignorância no sentido de não conhecer, ela traz essa ideia, assim, né, voltando, assim, de um Deus punitivo,
traz a ideia dessa imensa dificuldade e que na verdade não é para ser assim, é para ser leve, é para ser mais tranquilo esse processo, né? Que dificulta que às vezes a gente cria uma mentalidade e a gente acha que aquela é a verdade absoluta e nós queremos seguir de qualquer maneira, ferro e fogo, daquele jeito, né? Então, a vida, de alguma maneira, ela vai nos alinhando, nos levando, trazendo situações, repetindo situações, para que a gente adquira essa consciência e compreenda que não é para ser nesse caminho que a gente está tentando, que nesse caminho vai ser, tipo, rasgando a nossa carne mesmo, né? O sofrimento. Mas o sofrimento, mas não precisa ser só por essa via, né? Então, nós temos condições de ter uma mentalidade mais alinhada com o bem, mais alinhada com o amor, mais alinhada com as leis universais, com a lei de caridade, de fraternidade, né? A gente tem condições de ter uma visão mais... Mas nós ainda somos muito egoístas, muito imediatistas, ainda somos muito... corremos muito atrás do interesse próprio ainda, né? A gente não tem muito essa mentalidade do coletivo ainda, né? Então, assim, se você esbarrou em algo que fere o meu interesse pessoal, eu passo por cima igual um trator. Não importa quem eu esteja ferindo, eu estou indo. Então, ainda falta em nós essa consciência, né, de fraternidade. E a gente acha que é karma, que é peso, que é tudo é de reencarnações passadas. Muitas vezes é muito mais o nosso processo de agora, né? De oferecer o mínimo, assim, de não buscar, de não nos esforçarmos em prol da nossa evolução, né? Compreendendo que essa evolução, em um primeiro momento, vai beneficiar nós mesmos, né? Em um segundo momento, vai beneficiar os outros, mas em um primeiro momento é trazer um pouco mais de leveza para a nossa vida, um pouco mais de consciência, uma consciência mais plena, uma presença naquilo que nós estamos vivendo, né, Pássia? Sem o peso do passado. Gente, o que a gente fez, o que eu fiz ontem era o que eu tinha condições, eu não consigo voltar no ontem. Chico tem uma frase excepcional, que ele diz que nós não podemos voltar atrás e modificar aquilo que nós já vivemos. Mas nós temos condições de construir um novo futuro. E é isso mesmo. Eu me lembrei, estava até tentando achar aqui Achei. Esse é do Caminho, Verdade e Vida, que fala dos aguilhões, né? O aguilhão é aquela, não é uma espora, mas é aquela lança, né? Que eles dão aquelas cutucadas no gado como se diz, dar uma amansada, como se fosse assim, né? Seria como se fosse também o cabresto no cavalo, que é para dar aquela segurada, né? E aí tem essa frase, duro é para ti recalcitrar contra o aguilhão. E essa mensagem em especial, eu não vou ler aqui ela, mas ela é toda muito bonita. Acho que eu vou ler, vamos lá. Cientes de que Deus dá tudo, a vida, os caminhos, os bens infinitos, os gênios inspiradores, e só pede às criaturas que se lhe dirijam aos braços paternais, esses divinos emissários organizam os aguilhões por amor aos seus tutelados. Nesse programa, criou Jesus os mais nobres incitamentos para a esfera terrestre. A riqueza e a pobreza, a fealdade e a formosura, o sofrimento e a luta são aguilhões, ou oportunidades instituídos pelo Cristo a benefício dos homens. Cada existência e cada pessoa tem a sua dificuldade particular, simbolizando o ensejo bendito. Analisa a tua vida, situa os teus aguilhões e não te voltes contra eles. Porque ainda é interessante, né, Dani? Assim, em geral, quando a gente está passando por esse aguilhão, que é como se fosse essa tentativa da providência divina de frear um pouquinho a gente, né? É engraçado porque vem essa revolta, essa tentativa de recalcitrar contra o aguilhão, que é Deus está querendo te frear e a nossa vontade, em geral, que é o quê? Quer suplantar Deus, é o que a gente fala de criar essa independência, né? Não, eu não quero viver isso, eu quero viver outra coisa,
E aí a gente segue rumos ainda piores às vezes, né? Então, às vezes vem a vida com esse freio necessário para que a gente possa recalcular a rota, e o que a gente faz é, às vezes, né? Quero seguir em frente, e aí você independente de Deus, achando que pode, às vezes, contrariar as leis divinas, sem entender que entrará consequentemente em um processo muito mais doloroso, que às vezes não precisaria. Então, também tem essa parte de que muitas das nossas dores poderiam, com certeza, ser amenizadas se não fosse, às vezes, a nossa teimosia em querer seguir, apesar de tudo estar demonstrando, olha, não é por aí. Mas a gente está ali teimando de querer ir por determinado caminho, né? E aí, isso é recalcitrar contra o aguilhão, né? E a mensagem fala muito isso. Olhe os teus aguilhões e não se volte contra eles, que é essa docilidade que a gente precisa, mas que muitas vezes não tem, né? Olha, quer me mandar para cá? Então tudo bem, vamos analisar como é isso, vamos ver o quão interessante, vamos ver as oportunidades. Em geral, a gente não está muito aberto a isso, a gente quer que as coisas sejam dessa forma. Então A ainda gente só tem olha o isso, que né? perdeu, né? Mas não olha as É, oportunidades. e assim, né, Dani, já vem num processo de falar, olha, não é por aí. Só que aí você ainda quer seguir no caminho, porque uma coisa que o Haroldo comenta que eu acho muito bonito, que é isso, da independência. Às vezes a gente quer ser independente, ou seja, quer se julgar como sendo Deus. Não, eu sei o que é melhor para mim e eu vou criar o meu destino. E é claro, a gente tem um livre-arbítrio mais limitado. Não é tudo que a gente pode ser, não é tudo que a gente pode querer, e a vida vai mostrando mais ou menos, olha, é por aqui, não é por ali. E às vezes a gente quer seguir esse rumo mesmo, quando o ideal seria autonomia, né? Autonomia com Jesus. Eu uso meu livre-arbítrio, eu tenho as minhas próprias escolhas, mas eu também permito que Deus vá me guiando. Por quê? Porque o caminho que ele escolhe é mais ameno. Então, em geral, os grandes sofrimentos que a gente tem, muitas vezes são frutos mesmo das nossas consequências, e a mensagem fala muito isso. E às vezes é dolorido você pensar assim, poxa, então realmente fui eu, não é Deus querendo me punir, não, né? São os frutos mesmo, que às vezes a gente Construção, vai ter que colher. É. E que é difícil, que né? Não, não, parte. é, não é algo fácil, né? Quem não passou por uma É, situação desafiadora e pensa assim, meu Deus, gente, por que isso? E aí analisar as questões, né? Analisar as finalidades, porque a dor vem com isso. E eu acho que pensei aqui agora que complementa muito a mensagem anterior, porque é isso, aquilo que eu penso, as minhas atitudes, como a gente viu no estudo anterior, elas não vêm vazias, elas vêm carregadas de um conteúdo de igual teor. Então, tudo aquilo que eu estou pensando, tudo aquilo que eu estou fazendo, aquilo volta com esse conteúdo para mim, primeiramente, né? Então, bom ou mal meu, e depois para os outros, mas eu também vou colher isso, né? exatamente. Vamos seguir, então? Vamos, vamos. Certas ideias sobre o karma não condizem com a coerência e com a lógica da reencarnação, levando-te a interpretações distorcidas e irreais sobre as leis divinas. Karma, em sânscrito, quer dizer simplesmente ação. Tuas ações, ou seja, teus karmas, são positivos ou negativos, de conformidade com o que fizeste e segundo tuas convicções e valores pessoais. Deus não julga os atos pessoais, mas criou leis perfeitas que dirigem o universo. Porque tens o livre-arbítrio como patrimônio. É que deves admitir que a vida dá chances iguais para todos. A diferença está na credulidade de cada um. A seguir, algumas formas negativas de pensar. Não posso mudar, é meu karma. Tenho que sofrer muito, são erros do passado. Se golpearmos algo para frente, este objeto terá a força e a direção que lhe imprimirmos. Se continuarmos, pois, a golpeá-lo, recolheremos sucessivos retornos com relativa frequência e intensidade, conforme nossa ação promotora. São assim teus karmas, atos e atitudes que detonamos continuadas vezes, vida após vida, recebendo como consequência
as reações decorrentes de tua liberdade de agir. Por que, então, não mudas teu karma? Jesus afirmou que as ações benevolentes impedem os efeitos negativos, quando asseverou: muito lhe foi perdoado porque muito amou. Mas a quem pouco se perdoa é porque pouco ama. Ou ainda. E depois continua ou eu acabo a leitura agora? Sabe? Bom, acho que eu vou fechar o raciocínio, lendo tudo, aí depois a gente comenta. Ótimo. Algumas religiões e sociedades vingativas e condenadoras impuseram a crença da punição como forma de resgatar a consciência intranquila perante as leis morais. Outras, mais radicais, ainda diziam que somente o sofrimento e o castigo, até a quarta geração, eram o tributo necessário para que as criaturas pudessem se harmonizar perante o tribunal sagrado. Com isso, olvidando que a providência divina usa como método real de evolução apenas a educação e o amor. Aquele que muito amou foi perdoado, não aquele que muito sofreu. O amor é que cobriu, isto é, resgatou a multidão dos pecados, não a punição ou o castigo. O sofrimento apenas nos serve como o transporte das almas, de retorno ao amor, de onde saímos, fruto da paternidade divina. A função da dor é ampliar horizontes para realmente vislumbrarmos os concretos caminhos amorosos do equilíbrio. Como o golpe ao objeto pode ser modificado, repensa e muda também tuas ações, diminuindo intensidades e frequências e recriando novos roteiros em tua existência. Transformar ações amando é alterar teu karma para melhor, atraindo pessoas e situações harmoniosas para junto de ti. Eita lasqueira! Bonito, né? Essa concepção de que o amor cobre a multidão de pecados, ela é fantástica. E, assim, o Espiritismo deixa isso muito claro, né? Há sempre essas duas vias, ou seja, há sempre esse caminho de escolha. Ou eu vou pela dor, que é, com certeza, um grande veículo de consciência, né? O que significa isso? Poxa, ao passar pela dor, o quanto de consciência eu ganho? Às vezes que de outra forma eu não conseguiria. Então, às vezes a vida está tentando me dar um caminho mais fácil, um caminho mais ameno, apesar de eu ter que abrir mão de várias coisas, mas às vezes eu ainda preciso da palmatória. E quem às vezes ainda não precisa da palmatória? Não que precise necessariamente, mas às vezes é o método que, para aquele momento, vai ser ainda o melhor para a gente. Pode ter outros, incríveis outros caminhos, né? Mas, assim, eu acho que é a gente se fixar muito nesse conceito de que, olha, o amor transforma, o amor pode fazer tudo ser diferente. E às vezes a gente está num sofrimento profundo e é como diz ele, não, eu vim para sofrer, isso foi pelo que eu fiz nas minhas encarnações passadas, então minha vida vai ser isso mesmo. Deus é misericórdia, né? O quanto que ele não atenua as nossas faltas, o quanto que ele não perdoa tantas coisas, ainda mais quando a gente se mostra nesse caminho proativo de transformação, de fazer diferente, de querer mudar o roteiro. E eu achei muito bonita essa última parte, que ele fala: como o golpe ao objeto pode ser modificado, repensa e muda também as tuas ações, diminuindo intensidades e frequência, e recriando novos roteiros em tua existência. Então, eles também sabem que nós ainda somos muito imperfeitos, então não se exige uma mudança radical. Você vê ali, olha, diminui a intensidade e a frequência, já é muito. Então, um hábito que você tem, às vezes muito arraigado, às vezes muito difícil, que você percebe que não te conduz para um caminho bom, a gente sabe que num primeiro momento não tem como extirpar isso, ou seja, excluir isso da sua vida, mas então tenta diminuir a frequência, tenta ir fazendo diferente aos pouquinhos, e isso vai criando dentro da gente aquela capacidade de que, poxa, eu consigo fazer diferente, eu consigo mudar.
E eu tenho muito essa consciência, assim, de que são os pequenos passos que vão conduzir a gente para a evolução. Poderia ser diferente? Poderia ser feito em saltos? Poderia, mas muito provavelmente a gente ainda não está preparado para isso. Que um dia possamos estar, mas nesse primeiro momento, que a gente saiba reconhecer, poxa, isso é difícil para mim, então eu vou dar esses pequenos passos de mudar todo dia, e que é isso, é de saber que aquilo que eu vou plantar, necessariamente eu vou colher, então atentemos mais para aquilo que a gente está pensando, para aquilo que a gente está fazendo, para os hábitos que a gente tem, para como a gente tem tratado as pessoas. Porque também, se você for parar para pensar, muitas colheitas a gente está vivendo hoje. Então, às vezes, um parente difícil, às vezes alguém na família de mais difícil trato, né? Algumas inimizades. Ou seja, também são uma colheita, às vezes não dessa vida, mas de outras vidas, porque tudo tem um porquê, tudo tem uma explicação, né? As coisas não acontecem, não são ao acaso, mas a gente pode também, nessa mesma vida, plantar diferente, para colher diferente também. Exatamente. É o plantio constante, né? A gente volta no início, né? Nós temos essa capacidade de mudar, né, Tássia? Isso, para mim, é uma das coisas mais lindas do ser humano, sabe? A gente não precisa parar naquilo que nos doeu, que nos feriu, naquilo, no sofrimento, né? Nós temos condições de sermos melhores. Nós temos isso dentro de nós, sabe? Pequenos hábitos. Não precisa você falar de uma mudança brusca, como você falou, sabe? Comprometimento e constância com algo miudinho, algo pequeno mesmo. Porque daí você passa, para mim, isso perpassa muito sobre a questão de que nós não acreditamos em nós mesmos, nós somos seres inseguros. Porque a nossa educação fez com que a gente perdesse um pouco da fé em nós mesmos, sabe? Então, um trabalho importante que eu acredito muito que é necessário é nós reconstruirmos essa segurança em nós. O quanto de adulto que não tem confiança em si mesmo? Quanto de adulto que tem ferido, machucado, que não procura um recurso para se curar, para se melhorar, para se transformar? O quanto de gente que ouviu, você não vai fazer isso, você não vai dar conta disso, você não consegue, e que isso é o que determina dentro do seu ser como ela se move no mundo, como ela se vê no mundo hoje. E isso também faz diferença, sabe? Faz diferença no que a gente vive hoje. Faz diferença. Outra coisa muito importante, a gente precisa compreender. As pessoas falam assim, mas a gente não tem livre-arbítrio, porque as coisas são impostas para nós. A gente acaba tendo que viver certas coisas mesmo sem querer. À medida que nós escolhemos, o nosso livre-arbítrio ele vai sendo limitado. Se eu tenho uma paleta de cores, vermelho, verde, azul, amarelo. Se eu escolhi o amarelo, eu deixei o azul, o vermelho e o verde para trás. Então, à medida que eu vou escolhendo, vai afinando. Então, isso é uma coisa importante da gente compreender, que quando você for adquirindo consciência, você também vai aumentando o seu livre-arbítrio, vai aumentando as suas possibilidades de escolha. Mas cada uma dessas possibilidades traz consigo um pacotinho que chama consequência. Porque senão seria muito fácil também, né? A gente só plantar e nunca colher, né? Isso para coisas assim, para plantios equivocados, eu falo, né? Que a gente acha assim, não, eu posso fazer qualquer coisa que não vou ser responsabilizado. Você vai, que nós temos consciência. Quanto mais consciência você tiver, mais responsabilidade você tem sobre o que você fez, sobre o que você escolheu. Então, assim, essa leitura de hoje, assim como todas, eu sempre digo isso, eu admiro esse livro, eu gosto muito dele, porque ele traz muitas reflexões importantes para nós, trazendo para nós que nós precisamos renovar a nossa mentalidade diante da vida, a forma como nós acreditamos. Nós precisamos educar a nossa mente de uma maneira diferente, educar os nossos sentimentos. Como eu falei anteriormente, aquilo que a gente...
tudo que nós temos dentro de nós nos trouxe até aqui. Mas daqui em diante nós precisamos ser seres humanos melhores. Para nós espíritas, isso é urgente. A gente acredita no mundo de regeneração, mas nós estamos regenerando a nós mesmos? Essa é a questão, sabe? A gente fala tanto em uma transição planetária, mas essa transição está acontecendo dentro de nós? Nós estamos modificando? O que de mais importante nós podemos modificar somos nós mesmos? E isso vai transformar tudo, tudo. Vai trazer uma nova visão diante daquilo que... Gente, essa encarnação, a atual encarnação, é a melhor encarnação de nós mesmos. É a nossa melhor versão. Ó, o update daqueles. O upgrade, né, na verdade. Então, assim, é a nossa melhor versão. Então, se nós olharmos para trás, realmente a referência não vai ser tão boa assim, não. Se essa é a nossa melhor versão, atrás, com certeza, muita coisa boa a gente não fez. Mas a gente vai olhar para trás, trabalhar com aquilo, vamos olhar no hoje e falar assim, poxa, agora, bora que dá. Nós podemos mudar. Nós temos condições de mudar, de transformar. Como diz o pessoal do circo, né? O conhecimento que gera movimento, que gera a transformação. Então, vamos colocar para agir esse conhecimento que nós adquirimos para transformar a nós mesmos. Mas precisa do movimento. Por isso é tão importante para nós, né, Tássia? A gente está aqui falando sobre isso. Quão rico é para nós. Que os primeiros ouvidos a ouvirem são os nossos. A primeira mente a refletir sobre isso é a nossa também. E a espiritualidade que nos acompanha, quantos espíritos que não tem ao nosso redor, que não ouvem isso também e de alguma maneira promove essa mudança dentro deles também. E é isso, a gente colocando em prática aquilo que nós aprendemos também. E nós temos esse compromisso de gerar essa transformação ao nosso redor também. Então, acho que isso E sempre, muito importante também, sempre com esse olhar suave, um olhar de leveza, um olhar de doçura, de ternura. Porque o que Jesus veio trazer para nós é o amor cobre a multidão de pecados. Não é a raiva, não é a crítica, não é o apontamento, não é a rispidez, é o amor. Não é você se posicionar como vítima e nem posicionar o outro como coitadinho. Não é sobre isso. É sobre a gente ter firmeza, mas ter fineza de alma também. Sobre você ter postura, mas você ter uma postura com amor. Porque Jesus não aceitava qualquer coisa, mas ele sempre se colocava com firmeza. E eu acho que é muito isso, né? Corrijamos, tem uma frase de André Luiz que fala isso, corrijamos a nós mesmos antes que o mundo nos corrija. Porque foi como a gente fez, né? Aquele estudo também. As transformações, elas vão acontecer. A gente pode tomar um pouco mais desse protagonismo ou pode deixar que a vida realmente faça. As transformações, elas vão acontecer de todo modo, né? E eu fiquei muito pensando nisso que você falou e de entender que Deus realmente ele não quer punir. Ele quer fazer com que a gente volte ao caminho das leis universais que regem a humanidade. Então não tem eu estou te culpando por atos pessoais. Não, tem regras universais que todos os seres humanos devem seguir e que você infringiu, que você desrespeitou. Então, por conta disso, vai vir uma consequência que, no final das contas, a gente vê como uma punição, mas que é uma oportunidade de retorno para o caminho das leis universais, para o fluxo divino, né? E é muito bonito pensar nisso, porque quando você pensa assim, eu estou plantando, mas aí, de repente, eu não consigo colher determinada coisa que eu plantei da mesma forma como eu gostaria, né? E às vezes é pensar assim,
mas talvez seja a mão de Deus interferindo para que você não inutilize totalmente a sua gleba, porque uma coisa é a sua plantação, outra coisa é inutilizar a sua gleba. E é pensar muito nisso, né? Inutilizar a sua própria terra. Porque às vezes aquilo que a gente mais deseja, aquilo que a gente está plantando, vai constituir no futuro uma ilusão ou uma dor tão maior que, olha, é melhor parar por aqui, porque senão você vai perder, inclusive, a sua terra, que no final das contas somos nós mesmos, o nosso próprio território interior, né? Então, é entender como uma oportunidade. Poxa, a vida está me dando esse freio, deixa eu ver como é que eu posso me reajustar aqui. Em geral, a gente é muito rígido, não vê essas mudanças de rota, ainda mais bruscas, com facilidade, nem com esses olhos de ver, sabe? Olha, isso pode ser uma grande oportunidade. É a vida colocando uma plaquinha para que a gente, ó, atenção aqui, ó. E de pensar assim, sabe, Dani, que independente do que aconteça a partir daí, e eu sei que é difícil, assim, né? Porque é como você falou, a gente está aqui, os primeiros a escutar essa mensagem e a ter que internalizar somos nós, né? Honrar essas verdades com a prática, e quão difícil é. E eu, sem sombra de dúvida, sei o que é isso, é um desafio diário, é um desafio constante, mas a pensar assim, sabe? Gente, existe a capacidade de eu pegar essa oportunidade e eu me tornar extremamente melhor. Então, independente do que aconteça, por que eu não posso me deixar conduzir um pouco mais se eu sei que eu vou evoluir tão mais, que eu serei uma pessoa tão melhor? E às vezes aquilo que é tirado de nós de maior dor, às vezes lá na frente é um prêmio muito maior. Sabe, que é aquela coisa que às vezes a gente está no escuro, não consegue entender por que está no escuro, também não quer seguir, sem perceber que lá do outro lado tem coisas muito melhores, muito mais incríveis do que isso que ficou. Mas esse viver o deserto, viver essa parte da escuridão, do não saber, que faz parte e vai fazer parte em várias vezes do caminho, é pensar: se Deus é amor, Ele está me conduzindo para um lugar em que eu vou ser uma pessoa melhor. Então, por isso vale a pena. Mas é um desafio pensar isso, porque exige uma fé E se constante deixar se conduzir. de se deixar se conduzir pela vontade de Deus. Claro, não abdicando do seu livre-arbítrio, mas tem horas que a vida faz essa direção coercitiva. Olha, você vai ter que vir para cá. E aí você fala: bom, mas não era o que eu queria. Tudo bem, mas vai ter que ir. Então, o modo como você vai, né, pode ser mais ameno ou pode ser mais duro. Olha, você tem que ir, né? E eu me lembrei, inclusive, de uma pergunta do evangélica, ela é constrangedora até, né? É a pergunta 909 do Livro dos Espíritos. Poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer as más inclinações? E aí os espíritos respondem, de uma forma assim, doída, né? Que eu sempre que leio essa resposta, dá aquela dorzinha. Sim, e frequentemente fazendo esforços muito insignificantes. Ou seja, Deus não quer que a gente faça super esforços, às vezes é um pequeno esforço. O que lhe falta é a vontade. Ah, quão poucos dentre vós fazem esforços. Então, é isso, né? E aí vem o Leon Denis e coloca também no problema do ser, do destino e da dor. A vontade é a maior de todas as potências. É em sua ação comparável ao ímã. A vontade de viver, de desenvolver em nós a vida, atrai-nos novos recursos vitais. Então, eu acho muito bonito, que é uma coisa que a filosofia também diz: quanto mais a gente se dá, quanto mais a gente se doa para esse processo de renovação, para essa vontade de ir além, para essa vontade de fazer diferente, para essa vontade de suplantar, de ir além daquilo que a gente já foi, é como se a natureza inteira mobilizasse também recursos para nos ajudar nesse processo, né? Então, é esse perceber o fluxo divino, o ciclo da vida querendo agir em nós. E perceber o quanto, às vezes, fugir disso é ter uma vida cheia de entraves. Então, é perceber que vai ser mais dificultoso. Então, sigamos o fluxo da vida. E é isso, né? Às vezes, esforços muito insignificantes. E a perceber isso, somos espíritos imortais. É, viveremos outras coisas, e às vezes a gente também pensa assim, né, Dani?
Ai, mas o que será que eu fui em outra encarnação? Nem é preciso, né? Acho que tendo um autoconhecimento, a gente consegue perceber nos pontos da vida em que ainda cai. E é pensar assim, olha, nesses pontos aqui, eu preciso de uma maior reflexão, de uma maior atenção, porque se eu estou caindo tanto assim ainda nessa vida, e se eu sei que essa minha melhor versão atual, quantas vezes eu já não caí? Quantas vezes eu já não repeti isso há 20, 30, centenas de encarnação às vezes? E é pensar, gente, eu já consigo fazer diferente, eu tenho condições, Deus me proporciona essas oportunidades para que eu cresça e para que assim eu viva uma vida mais leve também, porque as coisas não têm que ser pesadas, a gente só precisa ser um pouco menos teimoso, né? E que também é difícil, né? Você sabe que uma vez eu fui numa palestra do Haroldo ali no Atualpa. Conhece o Atualpa, na 609 Sul? Aí ele estava falando assim a respeito que o planeta Terra é conhecido diante da espiritualidade maior por ser o planeta onde abriga espíritos teimosos e revoltosos. Então, tipo assim, a teimosia e a revolta são assim coisas assim que tá em primeiro plano aqui no planeta Terra. Tipo, mas com isso que você falou, eu lembrei de uma frase de André Luiz, que até procurei aqui para ler na íntegra, porque ela, para mim, é uma das mais lindas. Ele fala assim: todo aquele que opere e coopere de espírito voltado para Deus poderá aguardar sempre o melhor. Não é promessa de amizade, é lei. Então, para a gente ter consciência que toda vez que nós buscamos o bem, que nós buscamos cooperar nesse processo de melhoria do planeta como um todo, nós só podemos esperar o melhor. Esse é o plantio, essa é a colheita, é lei, não é promessa de amizade. Então, se a gente tiver isso dentro do nosso coração, acho que a gente não precisa de mais nada. Tendo essa certeza absoluta que nós somos o tempo todo amparados. Emmanuel tem uma outra frase que ele fala assim: não é o quanto Deus está contigo, é o quanto você está com Deus. Só que a gente, quando a gente ora, a gente espera que a nossa vontade seja feita, não que Deus opere em nossa vida. Porque normalmente a gente vai com a mente muito atribulada. E não é sobre isso. É sobre nós serenarmos a nossa mente para que a gente consiga se conectar com a espiritualidade, para a gente receber a melhor intuição, para a gente receber o amparo, para a gente receber o cuidado. A espiritualidade está o tempo todo à nossa volta tentando nos ajudar. Mas a gente permite que eles nos ajudem? E a gente quer culpar o karma, né? Culpar vidas passadas, mas a responsabilidade de fato está em nossas mãos. E nós criarmos um ambiente mental propício ao auxílio, sabe? Propício ao amparo. A gente tem uma mente mais serena, não tão atribulada, né? Acho que é muito sobre isso também, né, Tassi? É. E eu volto àquela questão que eu sempre digo, assim, que ele fala aqui, né? Aquele que muito amou foi perdoado, e não aquele que muito sofreu, porque às vezes a gente é, tem essa concepção de que eu estou sofrendo, mas depois vai ficar tudo bem. Às vezes sofre, mas não vê a oportunidade ou aprendizado que tem ali por trás, né? Porque o sofrimento ele não vem em vão. Pela própria lei da O sofrimento causalidade, da pelo causa e sofrimento efeito. não gera frutos, né? Sim, então eu acho que é muito isso, assim, é entender. Eu aprendi com as dores que eu vivi, realmente fazer esse exercício, né? De se olhar, de olhar para trás. As dores que eu vivi me transformaram em alguém melhor? Porque se eu fiquei uma pessoa mais rancorosa, menos receptiva, se eu me tornei uma pessoa ferida, então, eu ainda não entendi qual foi a função daquela dor na minha vida. Então, muito provavelmente, talvez às vezes eu venha repetir isso, porque a dor vem como um aprendizado. E às vezes a gente doer não significa que aprendemos.
E é isso, né? Eu acho que é aquele que muito amou foi perdoado, não aquele que muito sofreu. Consequentemente, o amor é que cobriu, que resgatou a multidão dos pecados, e não a punição ou o castigo. E eu venho sempre com essa concepção, porque é algo que eu vivo muito, né, nas minhas próprias questões, de cada vez mais, ao entrar dentro de mim, ao ver as minhas imperfeições, ao olhar para os meus defeitos, e não é olhar para isso com culpa, com pesar. Às vezes acontece, mas é entender assim, olha, eu dei naquele momento o máximo que eu conseguia. Mas quando você faz esse exercício interior de se ver imperfeito, de se saber imperfeito, consequentemente, você vai sendo mais amoroso com o processo dos outros, com os erros dos outros, sabendo que às vezes você errou nos mesmos pontos, às vezes muito lá atrás, mas também passou. Então, está todo mundo passando pelo seu processo. E quanto mais a gente internalizar isso dentro de nós, mas também as nossas dores vão sendo amenizadas, porque a gente está perdoando os outros, assim como todos os dias, e assim, não é perdão por generosidade, mas é por nos percebermos também necessitados de perdão todos os dias, muito provavelmente, porque também somos essas pessoas que precisamos que as pessoas sejam indulgentes conosco, né? Que nos perdoem de muitas faltas que a gente também comete. De fato, o amor é o caminho e é levar isso para a vida. Quanto mais eu perdoo, quanto mais eu sou indulgente, e não é ultrapassar seus próprios limites, não é, né? Porque também ir para o outro extremo também não dá certo, mas é entender assim. Eu posso não concordar com o que aquela pessoa fez, isso não justifica o que ela fez, mas dentro de mim eu faço esse processo de deixo que Deus cuide da parte dele, da minha parte eu sei que eu também sou imperfeita, que eu também erro e que por isso está tudo bem, né? Somos seres imperfeitos nessa caminhada e permitamos que os outros sejam como são, a nós como devemos ser, mas que consequentemente, quando a gente leva esse amor, internaliza esse amor, se vê como ser imperfeito, a gente também é mais leve com as pessoas. E o quanto é isso, né, Dani? Se a gente parar para pensar, os momentos bons eles passam, mas os ruins também. Então tudo é passageiro. Se a gente pudesse levar as coisas menos a sério, se a gente pudesse interpretar aquilo, e eu me lembrei agora de uma passagem de uma fala da Joana de Ângeles para o Divaldo, no filme do Divaldo, que ela fala isso, que a gente tem a ilusão das coisas aqui na Terra, que a gente não tem um olhar treinado para ver as coisas como realmente são. Então, às vezes, aquilo que a gente considera que é uma dor é uma bênção, é uma oportunidade que a gente vai ver lá na frente e modificou completamente a sua vida, te transformou em uma pessoa muito melhor, te abriu oportunidades, né? Não é só uma questão de te transformar em um ser melhor, mas de abrir oportunidades melhores em todos os campos da sua vida. Então, é entender que a gente está o tempo todo sendo conduzido e a gente tem a ilusão das coisas como, isso é bom, isso eu julgo que é mal, isso daqui não é legal para mim, isso é legal. E às vezes a gente não tem a consciência, que é aquilo que a gente falou do período no escuro. Eu estou passando por isso, mas eu não estou entendendo o que é. Mas é porque esse período em que você não consegue ver o lá na frente, mas o lá na frente, ele. E é o que você falou, é da lei, né? Se eu estou me conduzindo para esse caminho, é da lei que cada vez mais eu vou chegar mais próximo de Deus e vou colher frutos melhores, situações melhores, circunstâncias melhores. Isso não significa viver o tempo todo no paraíso, mas ir amenizando as nossas dores, né? À medida que a gente vai dulcificando, que é essa firmeza, mas é também ser doce. Eu sou firme, mas eu não deixo de ser doce. E isso não significa que as pessoas podem ultrapassar os limites. Não, eu dou os justos limites para cada um, mas ainda assim sou indulgente de algum modo, porque as pessoas também precisam ser comigo. Então, acho que é mais ou menos isso, né? É, isso aí. E é muito sobre, acho que compreensão e empatia, né, Tássia? Para com a gente mesmo, para com o outro.
porque é isso que vai nos proporcionar um caminhar de forma mais tranquila, mais serena, né? Vamos fazer a nossa prece, então? Então, agradecendo a Jesus, a espiritualidade amiga que esteve conosco em mais esse momento de aprendizado, de estudo, essa oportunidade que nós temos de conscientizarmos um pouco mais nós mesmos sobre as questões da vida, nos aprimorarmos enquanto seres humanos, mortais. Somos gratos, somos imensamente gratos por termos acesso ao conhecimento, por termos capacidade de raciocinar, de buscar esse aperfeiçoamento. Somos gratos pelo nosso corpo, que nos proporciona, de alguma maneira, um certo alívio, para que a gente consiga ter esses momentos e adquirir um pouco mais de lucidez para a nossa caminhada. Pedimos que a espiritualidade amiga nos ampare, nos fortaleça, nos dê coragem, nos auxilie para que a gente mantenha a esperança em tempos melhores, em tempos mais alegres, em tempos de mais harmonia e mais paz. Mas lembrando também do nosso compromisso na construção de tudo isso. Nosso compromisso na construção da melhoria que nós queremos ver no mundo. Sem utopias, sem mágicas, mas no processo. No processo que cada um de nós dermos conta de construir e de persistir nele. Que a gente tenha firmeza nos nossos passos, fortaleza interior e muita fé. Que a gente siga conectado com o bem, conectado com o amor. Ser conosco, Senhor, hoje sempre, nos amparando e nos conduzindo por caminhos do bem. Que assim seja. Eu só me lembrei de uma coisa aqui, daquele livro Biologia da Crença, que eu acho que até você está lendo, que ele fala da parte do nocebo, né? Que é o contrário do placebo. Então, seria o efeito negativo, né? E eu acho que isso ajuda muito, assim, para a gente realmente reafirmar a nossa necessidade de pensar positivo, de querer positivo e de ter atitudes nesse sentido, né? Então, é como se ele dissesse que o nocebo, porque no livro trata, né? O que seria esse nocebo? Aí ele comenta um caso de uma pessoa que teve um diagnóstico de câncer terminal do intestino e que essa pessoa viveria apenas 3 meses, né? E que ela acreditou tanto nessa sentença que, de fato, ela faleceu após os 3 meses. E aí, quando foram ver qual era realmente a causa real da morte dela, não tinha sido, né, pelo câncer de intestino, mas outra doença que ela nem sabia que tinha. Então, eu acho que hoje a ciência é muito já clara em alguns aspectos de mostrar realmente o poder da nossa mente, de construção da nossa realidade. Então, se eu pudesse deixar uma mensagem final para as pessoas, sejam otimistas, saibam que um futuro bom nos espera, um futuro cheio de esperança, um futuro muito bom, e tentem plasmar todos os dias na sua vida essa realidade. Pode ser que tenha uns dias mais desafiadores, pode ser que em alguns dias você não consiga, mas no minuto seguinte comece. Tente de novo, faça diferença. E aí eu me lembrei de uma historinha que me veio aqui à cabeça, que era de uma pessoa que tinha deixado a cidade para trás, estava de mudança e estava chegando em uma nova cidade. E aí que ela encontrou um habitante dessa nova cidade e perguntou: "Ah, como é que são as pessoas daqui?" E essa pessoa falou assim: "Como eram as pessoas da cidade que você morava?" "Nossa, muito fofoqueira, um clima ruim, não consegui muitos amigos. Nossa, não era legal." E aí ele falou: "Aqui você vai encontrar a mesma coisa." E aí chegou uma outra pessoa
E aí chegou uma outra pessoa, da mesma forma, vindo de outra cidade, passou pela mesma pessoa e perguntou: Nossa, olha, eu estou de mudança, estou chegando aqui agora, aqui na região, como é que são as pessoas daqui? E ele faz a mesma pergunta: Como é que eram as pessoas do outro lugar? Nossa, muito amorosas, eu fiquei com uma saudade tão grande porque eu deixei lá pessoas muito incríveis na minha vida. E a resposta dele é: Você vai encontrar isso aqui. Ou seja, por que as respostas foram diferentes, né? Porque se a gente acredita que algo vai dar certo, isso, isso vai criar oportunidades na nossa vida. Agora, se a gente acredita que algo vai dar errado, a gente vai ver muitos obstáculos e provavelmente vai atrair as mesmas situações, os mesmos tipos de pessoa, porque é o que a gente viu, inclusive, numa outra mensagem, né, Dani? Não importa a nossa mudança geográfica, mudança de pessoas na nossa vida, os nossos complexos vão juntos, a nossa mentalidade, a nossa realidade mental e de atitudes, elas vão junto. Então, que a gente possa ver em todas as situações oportunidades, em todas as situações coisas boas, porque é mudando a mentalidade que a gente realmente modifica a nossa vida, né? Exatamente, isso aí. Adorei a história. É boa, né? Eu também gosto muito dela e me veio assim à cabeça. Dani, uma ótima semana para você, que a gente possa se encontrar no próximo final de semana. E até logo, viu? Fica com Deus. Com Deus também.